Bom dia a todos, um dia maravilhoso que o Senhor construiu para nós, estarmos na presença dEle e a gente tem ouvido Ele falar conosco hoje, né? Quem aqui o coração já não deu uma balançada de sentir que Jesus está aqui, que o Espírito Santo está aqui e esse mesmo Espírito Santo é que vai falar com você, querido, nessa manhã de uma maneira toda especial. Hoje eu quero trazer um tema que está dentro da nossa visão. Hoje a gente não faz mais nada se não tiver na nossa visão, que é construindo pensamentos para servir o próximo. A nossa visão, ela está lá atrás, o nosso processo do crescimento é amar a Deus, sendo ouvinte da palavra, e eu acrescento, participando dos cultos. Então, quando você estava aqui cantando, quando você estava aqui orando, você estava servindo a Deus, amando a Deus de uma maneira especial. Então esse é o nosso momento. Se entrega mesmo a esse momento e louve a Deus com todo o seu coração. É o momento da gente adorar Ele. Nós também, nos nossos pequenos grupos, nós temos o momento de relacionamento, do amor horizontal, onde nós aplicamos a palavra, nós temos a nossa comunhão, nós temos o nosso relacionamento, o aprofundamento da palavra e amar as pessoas. E na semana passada a gente falou sobre isso. E como foi o nosso PG? Falamos sobre o perdão e o que Deus fez nas nossas vidas, não é? A gente tem visto como que Deus tem trabalhado de uma maneira especial. E hoje, querido, a gente fala sobre o nosso terceiro pilar, que é a maturidade do cristão. Servir ao próximo. E servir ao próximo, você vai descobrir que depende muito mais do que está dentro de mim do que a ação que eu pratico. E eu queria convidar você a começar a pensar, olha que redundância que eu vou usar, a pensar que tipo de pensamento você está pensando. O que é que tem ficado na sua mente? O que é que tem enchido a sua mente? Para começar, eu queria perguntar às pessoas aqui à frente se alguém aceita um copo d'água. Depende da minha administração que vocês aceitem, tá? Obrigado, Bruno. Tá. Se ninguém quisesse, a administração tinha ido buraco abaixo hoje. Obrigado, Bruno. Salvou. Gente, levei um copo de água pro Bruno. Quem acha que essa ação foi difícil e quem acha que foi fácil? Foi fácil ou foi difícil? Vamos lá, pode falar. A gente é diferente um TR aqui, a gente fala, não tem problema. Foi fácil? Quem acha que foi fácil? Ergue a mão. Quem acha que foi difícil? Ninguém acha que foi difícil. Quem não achou nem fácil nem difícil? Foi difícil? Ok. Isso mesmo, a gente vai entrar por esse caminho. Quando você serve alguém, a atitude é fácil. O fazer é fácil. Aquilo que você precisa fazer é fácil. Mas ao mesmo tempo que é fácil, é difícil também. Então quem respondeu que é fácil, 10. Respondeu que é difícil, 10 também. Porque é fácil e é difícil. É fácil quando a gente externa isso. Levar o copo de água para o Bruno não me custou absolutamente nada. Foi muito tranquilo. Mas se eu começar a pensar do ponto de vista interno, talvez não foi tão fácil assim. Porque quando eu fiz essa atitude, algumas coisas dentro de mim tiveram que ser derrubadas e reconstruídas. Algumas decisões dentro de mim tiveram que ser tomadas. E a primeira coisa que aconteceu para que eu pegasse esse copo d'água e levasse para o Bruno, nesse pequeno caminho, pequeno trajeto onde eu abençoei a vida dele, primeira coisa, eu precisei notar que ele existe. Eu precisei notar o outro. E aí você me olha no meu rosto e fala assim, nossa, mas que coisa mais óbvia do mundo. Mas você acredita que justamente o óbvio nós não praticamos? É o maior problema. Eu precisei notar o outro. Eu precisei parar um pouquinho para descobrir que eu não existo sozinho. Que o outro também existe. Isso parece extremamente óbvio em uma população mundial que beira os 7 bilhões de pessoas para cima. Você não está sozinho, óbvio. Mas não é tão óbvio quando a gente vê o nível de egoísmo que está acontecendo lá fora. Não parece tão óbvio assim quando eu vejo que as pessoas não se importam com as demais.
Não parece tão óbvio assim quando eu vejo o nível de corrupção aumentando no nosso país. Não parece tão óbvio assim quando eu me atiro dentro da minha rotina que me consome das 6 da manhã às 8 da noite, sei lá eu quanto. E nesse trajeto onde eu lutei pelo bem material, para trazer de repente um tênis melhor para o meu filho, eu esqueci de olhar para ele. Que estava lá o tempo todo, de repente não precisando desse tênis, mas precisando de um carinho, precisando da minha presença. Não parece tão óbvio assim, quando a gente vê o número de divórcios aumentando. Porque dentro de uma casa não se mora uma família, se moram pessoas, que cada um constrói o seu próprio mundo. E o casal que diante de um altar jurou viver a vida inteira juntos, em unidade, hoje se encontram cada um construindo o seu próprio mundo, com a sua própria conta bancária, com seus próprios amigos, com os seus próprios objetivos, cada um andando de um lado para o lado. E não foi a primeira vez que eu ouvi atendendo uma pessoa, e eu perguntei, por que acabou o seu casamento? E a pessoa me perguntou, aconteceu algum problema, traição, alguma coisa muito grave aconteceu? Essa pessoa agredia você verbalmente? Não, pai. A gente simplesmente chegou à conclusão que o nosso mundo, que o mundo que a gente vivia era diferente. E sentamos juntos e terminamos. Parece óbvio falar que a gente tem que notar o outro. Mas no nosso dia a dia, esse óbvio talvez não aconteça. Você começa a ver que a gente começa a ter de olhar para dentro de nós para que o servir aconteça. Porque uma atitude tão simples indica que dentro de mim muitas coisas foram mudadas. Mas não é só eu notar que o outro existe. Eu preciso também notar que ele é igual a mim. Eu tenho que ter um princípio de igualdade. Porque quem se acha superior jamais serve quem está embaixo. Pergunta básica. Como que é o nosso governo? Como que são os líderes dentro da empresa? Como que funciona um rei? Como que funciona quem está numa posição superior? Ele serve ou ele é servido? O que vocês acham? Ele é servido. Porque eu estou acima, você está abaixo, você me serve. Eu não sirvo você. E dentro do meu coração, além de notar que o outro existe, eu tenho que entender que ele é igual a mim. Que do pó da terra que foi formado ele, foi formado eu também. Do mesmo pó. E que um dia, o mesmo pó que serve para formar o meu corpo e o dele, um dia voltarão para a terra. E lá naquele estado, ninguém vai saber quem que era o Bruno e quem que era o Wagner. É simplesmente pó. Um dia, nós dois nos apresentaremos diante do mesmo juiz. E seremos julgados igualmente. Nós precisamos notar, queridos, que eu não estou sozinho. E que o outro, como o Gilberto bem falou, é igual a mim. Da mesma forma que eu tenho minhas qualidades, ele tem também. E da mesma forma que eu tenho os meus defeitos, ele tem também. E se ele precisa me suportar, eu preciso suportá-lo. Igualdade. Quando isso é bem assentado dentro do nosso coração, muitas questões que eu tenho contra as pessoas se resolvem. Muitas coisas que eu vejo, que a pessoa faz, que, nossa, eu não concordo com isso, isso se resolve dentro do meu coração. Porque eu sei a conclusão que nós somos iguais. Não tem aqui um superior, um juiz, julgando. Tem uma pessoa que é igual. Que hora certa, mas hora está no banco do réu também. O nosso julgamento, ele cai por terra. Porque se tem uma coisa que a gente faz é julgar. É julgar. E quando eu entendo que o outro é igual a mim, esse julgamento ele cai por terra. Mas não foi só isso, Bruno, para me levar esse copo de água para você. Eu preciso entender que ele é igual a mim e eu preciso olhar para a necessidade dele. Então, eu notei ele é igual a mim, e agora, por ser igual a mim, eu olho para a necessidade dele. E como que a gente vive a nossa vida, querido? A gente vive desesperado demais por causa dos meus problemas, ou eu vivo desesperado pelo problema do outro?
Algum dia aconteceu na sua vida de você ir deitar na sua cama e não conseguir dormir por preocupação com o problema do outro? Ou normalmente eu não consigo dormir por causa dos meus problemas, daquilo que me aflige, daquilo que me afeta. Eu não consigo dormir porque eu não sei de onde eu vou tirar dinheiro para pagar a conta amanhã. Ó. Eu não consigo dormir porque estou com problema na minha família. Eu não consigo dormir porque eu estou com problema de saúde. Mas será que eu não consigo dormir porque o outro está com problema? Será que eu tenho esses olhos para a necessidade do outro também? Não que ficar sem dormir seja bom, tá? Não é. E Deus trata a nossa ansiedade nesse sentido. Mas eu estou dizendo no sentido de me preocupar, o tanto que eu me preocupo com a minha vida, preocupar com o outro também. Que lá também tem uma necessidade. E nós estamos falando aqui de cristianismo, querido. Não o cristianismo que prega a prosperidade sempre. Não o cristianismo que tira Jesus do centro e coloca a pessoa, e Jesus como um servo que sirva essa pessoa com bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos. Não. Mas um cristianismo que se enquadra e começa a se parecer com o Cristo que ele prega. Porque o Cristo que ele prega parou para lavar pé, sujo, cheio de chulé e discípulo. E foi difícil lavar o pé? Não. Eu acho que não foi difícil. Eu lavo o pé das minhas crianças, não é difícil. Mas o que teve que mudar dentro dele, em um momento que ninguém se importava com a necessidade de ninguém, foi uma coisa muito grande. Se importar com a necessidade do outro também. O outro também tem necessidade. Além disso, querido, além de me importar com a necessidade do outro, eu tenho que começar em pensar numa solução para aquilo que eu estou vendo como necessidade. Foi identificado que ele precisava de um copo d'água. Eu pensei na solução. Uma solução, talvez, que seja extremamente óbvia e que esteja a nossas mãos para fazer. Mas porque eu não noto o outro, não acho que ele é igual a mim, não olho para ele com igualdade, eu não olho para a necessidade dele, acaba que eu não provoco uma solução que até estava na minha mão para fazer para o outro. Eu não faço. Porque eu permito que a minha vida diária me consuma. E dessa forma, eu não me pareço mais com Cristo, mas sendo cristão, me pareço com o mundo. Porque o mundo não serve. O mundo não nota o outro. O mundo não se importa com a necessidade do outro. O mundo não para pensar na solução para a vida do outro. Mas eu sou cristão e deveria me parecer com Cristo. O Cristo que indo para a cruz para lavar pé. Sentido. Mas o Cristo que deixa um exemplo para as nossas vidas de que ainda na cruz, indo para a cruz, com os seus problemas, ainda tem tempo para servir o outro. Porque ele diz, o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. E para a gente passar por todas essas etapas, querido, algumas coisinhas dentro de nós tem que mudar. Não dá para viver na casa de Deus, não dá para viver como Cristo pede, o cristianismo verdadeiro, se eu vivo com a cabeça do mundo. Não tem sinergia. Aí aquilo que Cristo pede é muito difícil realmente. Por quê? Porque eu estou pensando como o mundo pensa. Agora, como eu começo a pensar como Cristo pensa, aquilo que Ele pede, aquilo que Ele faz, para mim, é o natural fazer. É o natural viver. E eu quero te ajudar hoje, querido. Começar a construir pensamentos. E a gente ouviu muito isso na terça-feira, na palavra que o Luciano ministrou aqui. Mas construir pensamentos que primeiro curem o seu interior. E uma vez o seu interior curado, que as suas atitudes toquem o outro também. Abra sua Bíblia, por favor, Filipenses. No capítulo de número 4, a gente vai ler só os versos 8 e 9. E a gente vai pensar um pouquinho sobre como a gente construir pensamentos para que todas essas etapas dentro de nós sejam cumpridas. E para que esse simples ato de servir não seja um ato difícil e um ato que eu não faça, que eu não note. Filipenses, capítulo 4, verso 8 e 9. Mas um ato que seja natural para a minha vida. Que eu não olhe o outro com desconfiança.
Que eu não olhe o outro, eu estou ajudando alguém que talvez não vai me ajudar, ou que talvez vai se voltar contra mim. Que eu não olhe o outro como esse tempo que eu estou investindo na vida dele, eu estou sendo roubado, não. Mas que eu olhe o outro como Jesus olhava para as nossas vidas, querido. E nessa manhã, se nessa semana foi uma semana difícil para você, uma semana onde a tua mente, ela correu solta, sozinha, e te causou alguns problemas, eu quero convidar você a entrar pelo caminho que Cristo abre diante de você. Porque segundo as prioridades de Deus, nunca o outro vem na frente, primeiro nós. Deus, nós, nossa família, ou seja, o próximo. Então, quando você está bem, você cuida do outro bem. Eu queria fazer uma reflexão hoje sobre como estão os nossos pensamentos. Se você não está bem, você não vai conseguir cumprir esses pontos para você cuidar do outro também. Consequentemente, a sua vida não vai se parecer com a vida de Cristo. Filipenses capítulo 4, verso 8 e 9 diz assim, Paulo falando, por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Então aqui nesse versículo, querido, o versículo de número 9, ele é a consequência do versículo de número 8. Por que Paulo cumpria o versículo de número 8, ele pode então falar o versículo de número 9. Quem não cumpre o versículo de número 8, ele não tem parâmetros para cumprir o versículo número 9. É fácil hoje você olhar para as pessoas e falar assim, olha, sigam as minhas palavras e sigam as minhas ações. A gente vê muitas pessoas no mundo da seguinte forma, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Paulo não tinha problema com isso. Paulo falava assim, fala o que eu falo. Fale o que eu falo, faça o que eu falo e faça o que eu faço também. Siga as minhas palavras e siga as minhas ações. Eu já ouvi pessoas pregando e falando sobre isso. Olha, Paulo falou que você podia ser imitador dele, mas não meu imitador, tá? Imitador de Jesus, imitador de Paulo. Não tem convergência com o cristianismo que nós pregamos e vivemos. Porque se eu estou em Cristo e eu sou a luz para esse mundo, no local onde eu estou inserido, as pessoas devem ouvir a minha voz, ouvir aquilo que eu falo e ver aquilo que eu faço. Mas é um tanto difícil eu promover um exemplo de cristão se os meus pensamentos não me ajudam. É um tanto difícil eu promover um exemplo de cristão se quando eu estou num ambiente onde está cercado de pessoas que não têm Deus, pessoas que estão caminhando como o mundo caminha, eu me perco nesse meio e passo a viver como eles vivem. É um tanto difícil isso acontecer. É um tanto difícil porque com as minhas ações, com as minhas palavras, eu não dou um caminho alternativo para as pessoas. E Deus, Ele nunca impõe nada para as pessoas, querido. Jamais. Mesmo com a morte de Cristo na cruz do Calvário, você pode seguir a Cristo e pode não seguir. A escolha ainda continua sendo nossa. Porque Ele respeita o livre-arbítrio. Mas Jesus, desde que Ele colocou o pé nessa terra e começou o seu ministério, Ele vem sempre dando um caminho alternativo para as pessoas. Se quiser vir após mim, o caminho que eu tenho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele vem sempre criando um caminho alternativo. E nós, com as nossas palavras, com as nossas ações, deveríamos, dentro do ambiente onde a gente habita, criar um caminho alternativo. Olha, dentro desse ambiente, está todo mundo vendo que o problema é o problema financeiro, que o problema do mercado, que é o problema do cliente, que é o problema, que isso vem trazendo coisas ruins para a gente, e o caminho está sendo esse caminho de tristeza, esse caminho de morte, esse caminho onde um fica alfinetando o outro, aonde por causa do problema um fica agressivo com o outro. Se eu sou cristão e eu cumpro o versículo de número 8, consequentemente eles podem ouvir o que eu falo e o que eu faço. Eu ofereço um caminho alternativo. Não é porque o mercado está do jeito que está que eu preciso morrer junto.
Não é porque a empresa está do jeito que está que eu preciso morrer junto. Que eu preciso sentar na rodinha que está todo mundo falando mal e falar mal também. Eu ofereço um caminho alternativo. O caminho aonde Cristo é a minha segurança. Não obrigo ninguém a me seguir. Mas eu ofereço um caminho alternativo. Um caminho onde as pessoas podem vir através do meu exemplo que existe um Deus que cuida de todas as coisas. Que existe um Deus que ainda continua trazendo paz para o meu coração, independente daquilo que está acontecendo. Que existe um Deus que, quando eu deposito a minha fé nele, ele abre as portas que eu não posso abrir. Mas para mim fazer isso, que até parece ser uma coisa bonita, eu preciso mudar aqui dentro da minha famosa cachola. Talvez os pensamentos que eu venho cultivando dentro da minha mente não estão nem me ajudando, quanto mais eu posso ajudar o próximo. E se eu não consigo me ajudar, como que eu vou ter força para ajudar o outro? Quais são os pensamentos, querido, que você está cultivando dentro da sua mente? Faça agora uma retrospectiva, não precisa ser do ano de 2018 todo não, dessa semana. Que tipo de pensamento ficou dentro da sua mente? É um pensamento de que vai dar certo, você vai vencer porque você é um vencedor em Deus? Ou a cada problema que apareceu para você, o seu pensamento foi, agora deu errado, agora não consigo, agora é morte, agora é tristeza, agora as coisas não vão acontecer. Isso começa a criar um ambiente dentro de nós. E esse ambiente se prolifera para fora, querido, produzindo morte. Produzindo separação, produzindo medo. E quem consegue produzir alguma coisa dentro de um ambiente de medo? Quem consegue reatar um relacionamento dentro de um ambiente agressivo? Porque eu estou com medo do amanhã. Porque eu tenho dado muito espaço na minha mente para a mentira que o inimigo lança dentro da minha mente. Porque eu tenho dado muito espaço na minha mente para aquilo que as pessoas falam ao meu redor. Porque eu dou muito espaço na minha mente sobre o que a mídia fala para mim. Porque eu pego aquilo que a mídia fala, aquilo que as pessoas falam, aquilo que o inimigo fala, e eu fico trabalhando, cultivando esse pensamento. E esse pensamento que começa dentro de uma área na minha vida, daqui a pouco se proliferou para as outras. E o problema que era só para a empresa está instalado dentro da minha casa. E eu continuo produzindo morte, pensando, não vai dar certo, esse casamento não vai ser restaurado, essa empresa não vai ser restaurada, a minha conta bancária não vai mudar, o cliente não vai fechar, meu Deus do céu, mais um cliente se largando de mim, não posso, o que eu vou fazer agora? Não dá, pensamento de tristeza. E o pensamento de tristeza, o pensamento mau, o pensamento negativo, ele vai te fazendo você se isolar. Mesmo que você esteja dentre muitas pessoas, mas dentro do seu coração você se isola. E uma das primeiras pessoas para quem a gente vira as costas quando esse pensamento se instala dentro do meu coração é para Deus. A única pessoa que poderia me ajudar. E eu me viro justamente para a pessoa que podia me auxiliar. Porque eu permito que a minha mente produza pensamentos negativos. Se hoje, querido, não é fácil para você produzir pensamento, né? Pensamento positivo, pensamento como esses pensamentos que Paulo fala aqui em Filipenses capítulo 4, verso 8, você não tem que continuar tentando lutar com esse tipo de pensamento aqui fora, mas você precisa fazer uma parada estratégica para ver o que está acontecendo aqui dentro. Porque nós começamos a vencer de dentro para fora. Talvez alguma situação que você vem vivendo não muda porque a tua forma de pensar não muda. Você não renova a sua mente, como Romanos capítulo 12, verso 2 fala. A gente tem tempo para pensar em tudo que é dessa terra, mas eu não tenho minimamente um tempo para me guardar para pensar nas coisas que vêm de cima. Como Colossenses capítulo 13, o verso 1 fala, pensai nas coisas que são de cima, do alto, aonde Cristo está assentado. E quando eu paro para pensar onde Cristo está, no reino de Cristo, o meu coração, o meu ambiente interno muda. E aí eu não preciso morrer, porque o outro foi promovido e eu não. Eu não preciso morrer, porque mais um cliente deixou a minha empresa.
Eu não preciso morrer porque eu tenho um chefe que não tem Deus que fica me importunando. Porque enquanto ele está me importunando, eu estou pensando nas coisas que são de cima. Eu estou produzindo pensamento de vida. E esse pensamento de vida abastece o meu espírito e a minha alma. E as pessoas notam que eu sou diferente. E aí eu sirvo as pessoas. Não só com essas atitudes, mas com o meu exemplo. E o que mais o mundo precisa nesse momento, querido, são exemplos positivos. Exemplos de pessoas que seguem a Cristo, independente daquilo que aconteça em suas vidas. Pessoas que vivem pelo propósito e pela promessa que Cristo falou, e não pela circunstância. Porque lá no mundo, cada circunstância tem a capacidade de roubar um pouquinho da pessoa. A cada problema a pessoa morre um pouquinho. Acontece um problema, em vez de esse problema ficar do lado de fora, ele permite que esse problema tome conta e contamine o seu interior, porque os seus pensamentos sempre são pensamentos negativos, derrotistas, que não vão dar certo, e esse problema passa. Ou o problema é para sempre? O problema fica para sempre, ou o problema passa na nossa vida e vai embora? Pergunta. Ele passa? Ele passa, não passa? E aí ele passa e leva um pouquinho de você junto, da sua vida, daquilo que realmente é importante para você. Porque na hora que ele estava lá diante de mim, o meu pensamento que eu produzia era pensamento negativo. E mesmo que ele passou, ele levou um pouquinho de mim. Por isso eu envelheço mais rápido. Por isso eu perco o gosto pela vida. Por isso eu estou sempre preocupado, porque eu venci esse, mas vai vir o próximo. Eu paguei esse mês, mas o mês que vem. E desse, para o mês que vem, teria um tempo onde o meu coração poderia ficar tão em harmonia, mas eu já vou sofrendo por antecipação. E aí a gente tem os dados lá de fora, que a ansiedade é um dos problemas que mais ataca a nossa população. Porque a cada problema eu deixo um pouquinho. E por que eu deixo um pouquinho de mim, do que eu sou? Porque os meus pensamentos não mudam. Se tudo na natureza muda, eu não mudo. Até a natureza muda. Até a pedra muda. Mas eu não mudo. O pensamento que eu tinha hoje, que é um pensamento onde eu estou sozinho, um pensamento de autocomiseração, como eu sou coitado, como as coisas não dão certo para mim, como as coisas dão certo para quem está do meu lado, mas para mim não dá. Aquele pensamento de tristeza que eu tenho, que me aflige, um pensamento que fica dentro do meu coração, e ele vai crescendo, e ele vai se dilacerando, contaminando outras áreas, um pensamento negativo que as coisas não vão dar certo, fica dentro de mim, e eu não mudo, muda o ciclo da minha vida, e eu trago esses pensamentos negativos e coloco aqui. Então independe de quanta bênção Deus lança sobre a minha vida. Porque se eu sofro aqui por causa de uma coisa, quando chega a bênção, como eu trouxe esses pensamentos para cá, mesmo com a bênção, eu continuo sofrendo. O problema era a conta, não conseguia pagar. Então, meu Deus, que vai cortar, meu Deus, que as coisas não vão dar certo, meu Deus, que eu não vou conseguir colocar comida dentro da minha casa, aquela ansiedade, aquela coisa terrível. Aí aconteceu uma coisa, eu até venho aqui com um testemunho, ai, Deus abençoou, chegou. Mas aí eu pego todo aquele pensamento assim e faço assim. Pronto. Ele continua me matando. Querido, talvez não é a situação de fora que precise mudar, mas é a situação aqui dentro que precisa mudar. É a situação aqui dentro que precisa mudar. Porque dessa forma, eu consigo ser exemplo para o outro. Mas eu preciso primeiro estar firme e forte dentro de mim. E entender que a forma como eu penso sobre Deus, como eu penso sobre mim e como eu penso sobre a circunstância, isso me influencia diretamente. E aí, queridos, acontece uma verdade que a gente fica pensando sobre isso. Que muitas pessoas, mesmo sem Jesus, cara, sem Jesus, sem Deus, mas que a pessoa tem um pensamento otimista, o cara vive bem, cara. Sim ou não? Ou alguém aqui não conhece uma pessoa que, mesmo não tendo Deus, mas era tão positivo que ele vive bem. E o que muda dentro dele? O que muda dele para mim?
aqui dentro. Mesmo não tendo em quem se segurar, a pessoa vive. Acontece um problema na vida dele, não, a pessoa tem um pensamento positivo. Um pensamento que vai dar certo, um pensamento que vai conseguir vencer e vence mesmo. Por isso a gente tem um monte de história aí para contar. A pessoa que saiu, que não tinha nada para dar certo e deu certo. Chegou numa posição onde foi colocado lá por causa dos seus pensamentos. E agora eu que tenho a presença do próprio Deus morando dentro de mim. Eu não consigo dar um passo sem que o meu coração seja extremamente sofrível. Vive extremamente sofrível. Mas por causa de quê? Por causa daquilo que eu estou deixando ficar na minha mente. Se tem alguma coisa que você quer segurar, querido, que você queira segurar, mais do que comprar seguro para o teu carro, seguro para a tua casa, seguro para isso, para aquilo, segura o teu pensamento. Se preocupe com os teus pensamentos. Faça uma gestão melhor dos seus pensamentos. E o caminho Cristo dá. No que você deve encher a sua mente? Com aquilo que é bom, que merece elogio, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, e tudo que é puro, tudo que é agradável e é decente. Agora, de todas essas palavras, eu queria que você resumisse em uma palavra só. Quem em si mesmo tem todas essas palavras? Quem? E se, olha a sacada para hoje, e se a gente começasse a pensar mais em Jesus? E se a gente começasse a pensar mais em Deus? Dar um espaço maior para Ele dentro de mim, o espaço que talvez hoje eu estou financiando para a ansiedade, por causa do problema no meu trabalho, por causa do problema de saúde, por causa do problema na minha família. E se eu tirar um pouquinho desse, não preciso nem tirar 100%, mas se eu tirar 10% e pegar esse 10% do tempo e começar a pensar em Deus? Se eu penso em Deus, eu penso naquilo que é puro, que é verdadeiro, que é agradável, que é decente. Como será que a minha vida vai estar semana que vem? Será que os mesmos pesos que estão sobre as minhas costas hoje vão estar na semana que vem? Se eu passar uma semana com pensamento em Deus? E uma vez que eu curo o meu coração, será que eu não vou conseguir ser um exemplo positivo e, consequentemente, servir as pessoas? 90% de servir as pessoas ou mais depende do meu interior, não depende da pessoa. Não ajuda porque essa pessoa é folgada, né? Não ajuda porque a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Não ajuda porque se eu ajudo a pessoa me fere, me frustra. Não tem nada a ver, querido. É uma questão de posicionamento interno. É uma questão de posicionamento diante de Deus. Hoje você está sendo convidado, porque Deus não obriga ninguém, a mudar os seus pensamentos, nem que for um pouquinho. A abrir um tempo na sua agenda para você pensar naquilo que é puro, que é agradável, aquilo que é decente, aquilo que Deus quer para a sua vida. Ou você acha que Deus, quando trouxe você à vida, falou assim, 7 bilhões de pessoas, mas é essa pessoa, mas o Wagner eu criei para sofrer. Você acha que foi assim? Deus não te criou para sofrer. Deus não te criou para dar errado. Deus não te criou para morrer diante de um problema. Deus não te criou para você viver a circunstância e esquecer de olhar para o propósito dele. Deus não te criou para você ficar tão tomado pela tua rotina que não vê o outro morrendo ao seu lado. Deus te criou para ser feliz. Bom. Deus te criou para ser feliz. Talvez a evolução crie pessoas para o sofrimento. Mas a proposta de Deus, que é Ele como Criador de nossas vidas, criou cada um de nós para sermos felizes. Cada um de nós, antes que nós existíamos, Ele já via o nosso rosto dentro do seu coração. E era com você que Ele queria ter um caso de amor nessa terra. Isso é verdade. Isso é o que deveria ficar dentro do meu coração. Todas as vezes que eu olhar no espelho, está aí uma pessoa com quem Deus quer ter um caso de amor. Eu. Uma pessoa que Deus ama. Uma pessoa que Deus derrama a sua misericórdia sobre a vida. Uma pessoa que todos os dias Deus continua, cada vez que você abre os olhos, independente do horário que seja, Deus continua investindo sobre a sua vida. Mas pelo meu pensamento não mudar,
tudo isso que Deus pensa a respeito de mim fica longe. E eu continuo, com todo respeito, vivendo uma vida miserável. Com todo respeito. Vivendo uma vida miserável. É muito difícil, querido. É muito sofrimento para pessoas que não precisavam passar por isso. Para pessoas que podiam assumir a identidade que Cristo tem para elas. E entender que já estão assentadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Calma, Ele está cuidando. Descansa nele. Não descansa na promessa de humanos. Porque humanos te frustra. Deus não. Deus te ensina. E quando você muda o seu pensamento, você tem a plena capacidade de ser exemplo, de ser luz, de ser sal para essa terra. Se o seu desejo, querido, é ser sal na sua família, é ser luz na sua família, você tem que mudar o seu pensamento. Desculpa ser eu falar para você isso. Se você quer resolver esse problema que há muito tempo você não resolve, você tem que mudar a sua forma de pensar. Deus tem que fazer parte da sua rotina. Você tem que pensar nas coisas que são de cima. Você tem que renovar a sua mente. Você tem que se abrir à proposta de Deus para a sua vida. Você tem que combater o inimigo na sua mente. Você tem que combater o pensamento negativo que sempre te assalta diante da mesma situação. Tem que combater isso. Tem que colocar isso para fora. Tem que repreender em nome de Jesus. E você tem que abraçar aquilo que Deus fala sobre a sua vida. Lembra de Jeremias capítulo 29, o verso eu esqueci? Que é o pensamento que ele tem a nosso respeito são pensamento de paz, pensamento de esperança, de prosperidade, para dar o fim que nós esperamos. Calma, Deus está cuidando de você. Não é porque alguém passou na sua frente que Deus esqueceu de você. Não é porque deu alguma coisa errada hoje que amanhã vai dar também. Não é porque a gente perdeu eventualmente uma batalha que a gente perdeu a guerra. Calma. Deus está cuidando de você. Então comece a pensar sobre isso. Em vez de pensar que você está sozinho, comece a pensar, Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim. Você consegue falar isso? Olha lá, no 3, hein? 1, 2, 3. Deus está cuidando de mim. Mais uma vez. Deus está cuidando de mim. Como que o seu coração começou a ficar? Ruim ou melhor? Seu pensamento começou a ser mudado. E eu tenho certeza que mesmo que você olhe e ache que você é tão frágil, vai. Por uma coisinha que você muda, as pessoas vão começar a ser servidas através do seu exemplo. Se ela conseguiu mudar, eu consigo também. E aí você se torna luz. Mesmo que for uma lamparina pequenininha, mas luz. Luz diante de Deus. Luz para o mundo em trevas. Luz para a sua família. Luz para quem a gente acha que não vai dar certo. Luz para aquela situação que a gente acha que não tem mais solução. Luz, exemplo. Que começou tudo porque você resolveu mudar o seu pensamento. Quero convidar você para ficar de pé nesse momento. Quero convidar o Bruno para vir aqui. Nós vamos cantar e louvar a Deus. E enquanto nós louvamos e engrandecemos ao nome do nosso Deus, vai enchendo o seu coração com tudo que é decente, agradável, com tudo que vem dele, com tudo que ele instituiu, com todas as palavras desse louvor que a gente vai cantar. Não são palavras jogadas ao vento, mas são palavras que precisam ter morada dentro do seu coração, para que essa semana você saia do Deus teórico de igreja e que você viva o Deus prático, que tem uma experiência com você tete a tete. Esse Deus faz sentido. Não o Deus de religião, gente. E eu te convido a abandonar o Deus da religião e viver o Deus prático. Que hoje vai tocar o seu coração. Vai te fazer luz aonde você está. Pelo teu exemplo. Pela tua motivação. Pela tua mudança de posicionamento. Vamos louvar a Deus nesse momento.